Ei líder, seja muito bem-vindo para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre 10 dicas de liderança. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Primeiro ponto, empodere a sua equipe. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você precisa delegar responsabilidades e confiar nos seus liderados. Ou seja, não trate o liderado como se fosse um bebê. Crie uma matriz de responsabilidades para cada liderado, dizendo determinado processo, fechamento de caixa da padaria, quem que é o responsável por fazer e quem que é o suplente. Depois de criar a matriz de responsabilidades, treine os colaboradores, os liderados, naqueles processos da matriz. Então, como que você vai treinar? Você vai treinar utilizando o playbook, que é aquele passo a passo que a gente cria para poder padronizar os processos e em seguida monitore, observando e utilizando métricas e indicadores. Um ótimo jeito de monitorar o desenvolvimento de uma tarefa que foi delegada é através de métricas, né? Então você pode criar métricas que vão te mostrar, através de números, como que aquela que está sendo o resultado daquela tarefa que você delegou, se melhorou, se piorou, etc. Então, a lógica aqui para delegar é a seguinte, eu sempre falo com o meu time, a gente precisa ensinar a nadar, depois a gente joga no mar, mas a gente sempre fica por perto com a boia para poder ajudar. Então essa é a função da liderança, para a gente poder desenvolver o time e criar autonomia nas pessoas. Então matriz de responsabilidades, treinamento baseado no playbook, que é o passo a passo, né, daquele processo, e monitoramento através de métricas e indicadores. Assim eu delego com segurança. Segundo ponto, priorize a cultura do feedback. Então, feedback contínuo, objetivo e construtivo é essencial para o desenvolvimento do time. Não espera mais de 6 meses para fazer o feedback. O ideal que eu sugiro sempre é que você comece fazendo de 3 em 3 meses. Tá? Isso é o ideal para você, inclusive, ir treinando e pegando ritmo, e também porque no início as pessoas vão ter mais pontos de ajuste, geralmente. Você vai ter um time mais cru, que ainda está aprendendo a absorver o feedback e precisa dessa constância maior, tá? Então, qual que é a ideia aqui no feedback? Focar 70% pelo menos em itens de cultura, filosofias e princípios, ou seja, como que a pessoa está indo em cada ponto da cultura da empresa, da cultura do seu time, e mais ou menos 30% em indicadores e metas, se você tiver. Se a pessoa não tiver metas e indicadores, tudo bem, mas se ela tiver, se você trabalhar com metas para cada colaborador, o ideal é que 70% do feedback dela, da avaliação dela, seja focado nas filosofias e princípios e 30% de meta. Por quê? Porque a ideia é que uma pessoa que vai muito bem nas filosofias e princípios, ou seja, na cultura, ela tem brilho nos olhos, ela é proativa, ela é responsável, etc., ela geralmente, mesmo se ela não tiver batido a meta, ela tem a capacidade de bater meta e de conquistar as coisas com você, tá? Então pode ser que a meta tenha sido mal pensada, pode ser que tenha que ela precise de um auxílio em alguma estratégia, mas se ela for muito bem em cultura, ela tende a conseguir te ajudar em muita coisa. E a ideia aqui no feedback também é: seja o mais objetivo possível, colocando exemplos claros de cada tópico com o motivo da pessoa ter sido considerada abaixo da expectativa, na média ou acima da expectativa. Então, qual que é o ponto aqui? Por exemplo, Maria, você foi, na nossa visão, na minha visão, acima da expectativa em proatividade. Por que que eu coloquei essa nota? Porque aquele dia, por exemplo, que o João precisou sair mais cedo porque ele teve um médico, eu não precisei nem te pedir e você já assumiu automaticamente por conta própria a responsabilidade da tarefa que o João teria que fazer, mas que ele acabou tendo que sair. Então, no outro dia, naquele sábado, você, sem eu pedir, você chegou e fez toda aquela organização do estoque. Então, dê clareza nos pontos, tanto no que foi bem quanto no que foi mal, tá? A ideia é que as duas coisas fiquem muito claras. Terceira dica, mantenha uma comunicação aberta, ou seja, facilite o diálogo entre líder e liderados, porque as boas ideias elas podem vir de qualquer lugar e um líder precisa estar disposto a ouvir
tá? Então essa que é a ideia. O que eu gosto de fazer nesse sentido, para ser mais claro? Reuniões semanais, porque ali é um ótimo momento para que a gente ouça o time, então eles tragam tarefas e ideias, a gente bata uma bola e ao mesmo tempo que a gente defina as saídas de reunião. Tá, então, eu sugiro sempre que, uma vez por semana, você faça reunião com o seu time, pare para ouvir o time, de 30 minutos a 1 hora, e ali vão ser pautadas as tarefas que são importantes, mas não urgentes. Sabe aquelas naquele quadrinho de tarefas importantes e urgentes, não importantes e urgentes, importantes e não urgentes, e não importantes e não urgentes? A pauta da reunião tem como foco principal as tarefas importantes, mas não urgentes. Porque as que são muito urgentes, as que são urgentes e importantes, a gente precisa fazer rápido na hora. As que são não importantes, mas urgentes, a gente vai delegar para ser feito na hora. E as que são não importantes e não urgentes, geralmente a gente descarta, tá? Então o foco aqui é esse, nas reuniões, sempre com saída de reunião. Quarto ponto, incentive o desenvolvimento das pessoas. Então, invista no crescimento da equipe. Por quê? Porque líderes eficazes incentivam o treinamento e desenvolvimento contínuo de habilidades dos seus liderados. Então, qual que é a ideia? Que você treine as hard skills e promova aquele job rotation, que é a ideia de que a pessoa que é suplente em uma tarefa, ela deve treinar. Então as pessoas precisam rodar, elas precisam executar tarefas diferentes, tarefas dinâmicas. Ela precisa ter um rodízio de tarefa. Então ela é responsável por fazer a tarefa A, mas é interessante que às vezes ela faça a tarefa B, para que ela seja suplente e aprenda a fazer a tarefa B. Além disso, mudanças entre setores também é interessante, porque a pessoa começa a ter uma visão do todo e ela começa a entender, por que o setor tal faz uma coisa por causa do efeito do outro no outro setor. Então isso é muito interessante. Lembrando que quanto mais capacitação através de treinamento das hard skills, ou seja, das habilidades técnicas, através de job rotation, então desse treinamento em setores variados, quanto mais eu invisto nisso, mais eu aumento a produtividade do time, e aumentando a produtividade do time, R$1 gasto em RH gera mais faturamento. Próximo tópico que eu anotei aqui para não esquecer nada: promova a inovação. Então, incentiva uma mentalidade aberta para novas ideias e soluções. Então, no Google, experimentação e prototipagem, que é o MVP, são chaves para o sucesso. E aqui a ideia dos 10 pontos que a gente está destrinchando são ideias aplicáveis a todos os negócios, mas que têm uma base de origem no modelo Google de gestão. Você pode, inclusive, incentivar a inovação tanto com esse diálogo aberto, quanto com abertura, por exemplo, para as pessoas testarem e até com incentivos financeiros. Então, bônus, por exemplo, por melhores ideias. Você precisa também criar um ambiente aberto para sugestões e ideias, então não pode criar aquela coisa de a pessoa traz uma ideia e você já rechaça, você já corta logo de cara, porque mesmo que seja uma ideia que às vezes com a sua experiência você já sentiu que não vai dar certo, é importante que você tenha uma postura de calma, de receptividade para receber aquela ideia, porque se você cortar no ato, isso é uma coisa que inclusive eu fui aprendendo muito, que é muito sutil isso. Se você já corta ali no ato, principalmente quem está entrando, a pessoa traz uma ideia e você já sabe que é um pouco complicado aquilo de dar certo, mas você já corta no ato, você acaba bloqueando essa pessoa de trazer novas ideias depois, ela prefere nem tentar porque ela acha que não vai ser aceito, que vai ser reprimida, etc. Sexto ponto: lidere pelo exemplo. Seja o modelo de comportamento que você espera da sua equipe. Então, líderes autênticos inspiram confiança, lealdade, e as pessoas avaliam muito mais o que você faz do que o que você fala. Então, você precisa ter credibilidade por causa disso. Um ponto: não atrase para as reuniões. Então, tente ser o mais pontual possível. Óbvio que às vezes acontece, mas tente evitar ao máximo. Não esqueça de tarefas, isso não pode acontecer de jeito nenhum. O líder precisa ser a pessoa mais organizada do time. Tá? Então, se uma tarefa numa reunião, por exemplo, ou num projeto ficou delegada para você, você não pode jamais esquecer. Não se esqueça de fazer feedbacks, então não perca as datas dos feedbacks. Não se esqueça de acordos verbais feitos com os liderados, porque isso também gera perda de credibilidade. Sétimo ponto: mantenha uma visão clara.
Qual que é a ideia aqui? Defina e compartilhe objetivos claros para que todos saibam aonde estão indo e como podem contribuir. Por quê, pessoal? Porque a clareza, ela gera uma motivação e um foco, tá? Então, o que eu sugiro? Não tenha medo de mostrar os números e objetivos para a equipe, com aquele pensamento de, mas se eu mostrar isso, aí que aquela pessoa pode sair e me prejudicar, ela pode vazar para o concorrente, etc. Quem quiser te prejudicar, vai te prejudicar, tá? Você mostrando dados ou não. Quem quiser roubar dado, vai roubar dado. Hoje é quase impossível você fazer isso. Eu já vi grandes empresas listadas em bolsas que tiveram, em 2 anos, duas invasões hacker, por exemplo. Então, assim, quem quiser te prejudicar, vai te prejudicar. Mas ser transparente vai gerar muito mais comprometimento e as pessoas tendem a vestir muito mais a camisa do time quando elas sabem para onde elas estão indo e os dados. Porque se ela não sabe nada, ela nem sabe, digamos que, qual é a camisa daquele time, tá? Então, é importante ter clareza. O modelo de OKR, por exemplo, ele é muito interessante, ele é muito usado no Google e ele é interessante porque a gente mostra o objetivo-chave e os resultados, o objetivo macro, né, o objetivo que a gente quer alcançar, a empresa e os setores, e os indicadores-chave de performance. 8ª dica, construa confiança. Relacionamentos baseados em confiança são a base de equipes bem-sucedidas. Então, um bom líder precisa ser transparente e confiável nas suas ações. Então, se você perder a credibilidade, perder a confiança, você perdeu boa parte da sua capacidade de liderança. Então, muito cuidado nessa construção. Seja coerente e eu sempre digo, não busque ser amado, busque ser justo. Essa é a ideia. Valorize a diversidade no time, é o 9º ponto. Então, equipes diversas, complementares, elas tendem a ser mais criativas e mais inovadoras, tá? Então, no Google, por exemplo, a diversidade ela é uma prioridade estratégica. Por quê? Porque habilidades complementares, elas criam um caldeirão de ação, um caldeirão de competências que ele é muito rico. Então, uma pessoa vai ser melhor em oratória, uma pessoa vai ser melhor em escrita, uma vai ser mais criativa, uma vai ser mais numérica, mais focada em dados. Então, essa junção, esse caldeirão complementar de habilidades é muito rico para o negócio, para uma equipe. E por último, 10º ponto lugar, celebre os pequenos avanços. Então, sucesso, pessoal, é fazer o que você disse que faria. Ou seja, não existe um topo, existem pequenas conquistas, pequenos passos, pequenas ações que geram pequenos resultados e o acúmulo disso te leva para frente. Ou seja, sempre que o seu time cumprir os pactos que vocês combinaram, é hora de celebrar. Por quê? Porque a vida é feita da soma de pequenos avanços e pequenas vitórias. Então, por isso, as pequenas vitórias precisam ser comemoradas para que a gente fortaleça o moral da equipe. Então, não existe um topo, um fim. Existem essas pequenas vitórias diárias. Então, não tenha medo de comemorar, achando que, não, mas se eu comemorar isso aqui, o pessoal vai ficar acomodado. Não. Brinde, comemore datas especiais. Então, sei lá, Páscoa, festa junina, Natal, etc. Aniversário dos colaboradores, pelo menos uma vez por mês, fala de todos do mês, aniversário da empresa, meta batida, tudo isso. Comemore e brinde as pequenas conquistas. É isso, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal, siga nossa página e digita líder, que eu te mando o link para entrar gratuitamente para o Clube do Líder, se você ainda não está lá. Até a próxima, líder. Tchau, tchau.